Amada igreja, o mundo espiritual é feito do exército de Deus, comandado por Deus, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e o diabo e seu exército das trevas. Amém? Jesus falou muito contra o diabo em sua tentativa de alertar o povo que ele é real, existe, e a maior intenção dele é te tragar. A palavra de Deus fala em João, capítulo 10, versículo 10, não precisa abrir: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essas são as palavras de Jesus, entre muitas que ele falou, sabe, desse inimigo que se levanta contra nós, contra o nosso ministério, contra o nosso chamado. Amém? Nós estamos vivendo um tempo ímpar na terra e a igreja de Cristo tem sido atacada por principados que têm abalado a fé de muitos. E nessa noite, de forma bem específica, sabe, nós vamos tratar sobre esse assunto. E eu peço que você tenha maturidade, discernimento, para que, se você por algum motivo venha a ter sido influenciado por isso, essa é uma atmosfera que tem assolado os 4 cantos da terra, sabe, e nós estamos aqui para afrontá-la, ela nessa noite. Amém? Hoje especificamente eu vou tratar um pouco desse assunto aqui, para que você reflita na sua vida, fazendo uma análise, se você tem sofrido esse tipo de ataque, esse sim, para que você seja liberto em nome de Jesus. Amém? Amados, quando começou a pandemia, nós como igreja fomos privados, sabe, de termos reuniões calorosas, de abraço, carinho, de termos momentos, sabe, de festividade e tudo mais. E eu quero que você entenda uma coisa: a base da igreja, ela é o que? O abraço, o carinho, a comunhão. Amém? Essa coisa calorosa, sabe, o afeto, a coisa de estar próximo, de vivermos como uma família. Amém? Só que, devido a essa pandemia toda, nós fomos privados disso. E eu percebi como pastor, não só eu, mas, sabe, a igreja da terra, que, sabe, isso gerou uma lacuna, uma brecha. E foi ali que, sabe, que principados e potestades, sabe, entraram, sabe, começaram a assolar a fé de muitos. E eu quero, sabe, que você fique bem claro aqui, sabe, nós vamos afrontar um principado que ele atua na mente. E a primeira coisa que vai começar a acontecer é te dar sono, vir dispersão. Você vai começar a querer viajar. Se isso começar a acontecer na tua vida, cara, pega a tua mente e coloca assim: cara, eu estou fito na palavra, eu não vou dispersar, não vou sair daqui, porque tudo que esse principado quer é que ele não perca autoridade sobre você, sobre a tua mente, e que você venha perder, sabe, seu ministério aqui na terra. Na verdade, que você venha se perder em meu ministério. Amém? Enquanto a gente está conduzindo essa palavra aqui, você vai entender aquilo que eu estou falando. Amém? E foi exatamente ali que Jezabel e seus demônios enxergaram certa vulnerabilidade e viram uma porta de entrada. E o resultado disso é muita gente confusa nesse tempo, fria e morta espiritualmente. O primeiro sintoma de ataque, e se você identificar isso em você, você fique ligado, é o seguinte: primeiro sintoma: estou me sentindo estranho aqui na igreja, sabe, nesse ambiente profético de Deus. É como se você viesse para o ambiente profético, você está aqui, mas estou me sentindo estranho aqui dentro, sabe, no ambiente que seria um ambiente profético do Senhor para a tua vida. O segundo sintoma: estou me sentindo como se não fizesse mais parte disso. A mente, nesse momento, já está influenciada com o intuito de te levar a uma visão que não é de Deus para a sua vida. Você começa a falar: sabe, parece que as coisas andaram, eu não faço mais parte, parece, sabe, que, sei lá, está estranho, como se o barco tivesse andado e eu ficado para trás, não sei. O primeiro é você se sentir estranho no meio ambiente profético. Caramba, será que é isso? O segundo já é diferente, já está atuando já na mente, sabe, você olha, sabe, e você fala: poxa, sei lá, parece que eu não faço mais parte. E a terceira já é a manipulação, retirada do foco de você, ou seja, o que eu preciso melhorar para me aproximar mais de Deus, e a colocação do foco na igreja, o que a igreja
está fazendo de errado que eu não consigo mais me aproximar de Deus. Já não é eu tendo que me arrepender, mas é a igreja errada tendo que se arrepender, tendo que ser restaurada, para aí sim eu me aproximar de Deus. Essa já é um outro nível de esfera de manipulação. Então já de antemão eu te peço, sabe, de primeira mão, durante essa palavra, foca em você, sabe, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu preciso fazer, sabe, que possa ser, sabe, uma influência, que possa quebrar essa influência de Jezabel e seus demônios na minha vida. O que eu posso fazer, não o que a igreja pode fazer por mim, sabe por quê, amados? Porque a igreja está fazendo. A igreja está denunciando, a igreja está falando, sabe que você pode estar sendo influenciado, a igreja está fazendo o papel dela, amém? Só que agora, o que nós precisamos fazer? Amém? O que eu posso fazer no singular? Tira o foco dos outros e coloca o foco em você. Sabe qual é o público-alvo desse principado? Presta atenção nisso, principalmente liderança. E aquelas pessoas que sabem que tem uma chamada em Deus. Sabe quando você estava andando na rua e alguém virou para você e falou: eis que Deus tem uma obra grande na tua vida. Eis que eu vejo Deus fazendo algo tremendo no futuro. Você fala: mas eu não sou líder, mas você tem uma chamada. O principal alvo desse principado chamado Jezabel são pessoas com uma chamada forte em Deus. Porque tudo que ela quer é acabar com isso, que você não viva os sonhos e planos do Senhor para a tua vida. Vocês estão comigo? E o foco de ataque é a mente. Bem na mente. Conquista de território através da mente. Amados, quem era Jezabel? Jezabel, também conhecida como Jezebel, foi a esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela foi uma rainha muito má, que promoveu a idolatria e matou muitos profetas de Israel. Ela era uma princesa, filha de Etibal, rei dos Sidônimos, que era considerado um rei assassino. Ela convenceu seu marido Acabe a adorar o deus Baal e foi responsável por promover o culto de Deus pagão em Israel. E olha para mim, Israel era a casa de Deus. Israel era a cidade do povo de Deus. Então ela entra em cena e ela casa com o rei. Ela começa, sabe, a manipular o rei. E daqui a pouco o rei, que era para defender toda a cultura, sabe, deles ali, começa a ceder. E através daquilo ali, sabe, começa a entrar culto a outros deuses. E aí o povo de Israel começa a viver uma era de desgraça. Olha o que a Bíblia fala. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16. A gente vai ler do 30 ao 33. Deixe sua Bíblia aberta aí, que a gente vai estar chegando aí em alguns pontos. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, diz o seguinte: Acabe, filho de Orim, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Uau! Vem comigo. Acabe era rei de Israel, ou seja, ele era o líder. A sua missão espiritual como o seu povo era conduzir eles à adoração a Deus. Israel era o lugar de Deus, o povo de Deus, ele habitava nessa terra. Amados, essa era a principal missão de um rei para Israel. A principal missão do rei de um rei para Israel é fazer o povo de Deus continuar sendo bem sucedido como o povo de Deus, ou seja, não abandonar as práticas da visão que Deus havia entregado a eles e que estava enraizada no povo, ou levando a serem povo de Deus, amém? Eles tinham que manter aquela cultura,
manter o povo adorando ao único Deus, manter, sabe, todos aqueles rituais sagrados. Essa era a missão do rei, de um povo de Deus. Só que esse rei, ele se casa com Jezabel, e tudo começa, sabe, a trilhar de forma errada. Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte: Acabe se envolveu em um casamento político. Sabe, amados? Sabe o que, como Jezabel, ela entra em nossas vidas? Com casamentos políticos. O casamento político é a aceitação daquilo que é errado. O casamento político é a aceitação daquilo que é profano. Isso acontece quando você casa com o pecado e você traz isso para dentro da sua vida. Acabe, por uma questão de poder, se permitiu casar com uma filha de um assassino que trazia em si uma mente e um legado de assassino. E isso, amados, acontece quando você traz o pecado para dentro da sua vida, e a sua chamada em Deus, seu ministério, sabe, você traz para a sua vida sentimental, sua vida financeira, sabe? Como? Quando você, sabe, como Acabe se posiciona contra, sabe, o pecado. Espera aí, eu me confundi aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, toda confusão, sabe, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Deus, sobre esse altar, que você tome esse altar aqui, Deus, em nome de Jesus, e que a sua palavra seja pregada, Deus, sem nenhum tipo, sabe, de interrupção, em nome de Jesus, amém. Sabe como isso entra? Quando você, como Acabe, permite, sabe, casamentos políticos, você permite, sabe, que o pecado entre na tua vida, e aí você vê tudo aquilo que é de Deus, sabe, correndo pelos dedos. Jezabel manipula a mente, o seu objetivo é destruir todo e qualquer nível de autoridade construída por Deus, que te leva à adoração, sabe, a Deus. Ela quer destruir isso, ela não quer que você adore a Deus. Quando você senta, sabe, em uma roda de conversas, sabe, maliciosas, que você sabe que Jezabel está imperando na conversa, e se oculta, sabe, não se posicionando, porque não quer ficar mal naquele ciclo de amizade. Jezabel, ela começa ali a manipular. Amados, quem cala consente, e é aí que Jezabel entra, casa com você, manipula a sua mente contra as coisas de Deus. E quando você vê, você por um casamento político, porque você não quer perder aquele ciclo de amizade, porque você, sabe, começa ali a compactuar com o pecado, sabe, você vê o pecado, sabe, tomando posse, tomando autoridade daquilo que era de Deus para a tua vida, e os próximos passos disso um cenário de destruição e morte. Foi assim que aconteceu. Ela casou com o rei Acabe e levou o povo a questionar as coisas de Deus, e consequentemente os levou à adoração a Baal. Antes, sabe, era a cidade de Deus, uma cidade, cara, que adorava a Deus. Amados, esse povo, o povo de Deus, ele não permitia qualquer tipo de adoração, era bem rigoroso ali. E quando eles estavam nessa pegada, esse formato, ele levava eles a terem um sucesso, sabe, fenomenal. Eles eram um povo que inspirava a terra naquele tempo, era um povo que todo mundo sabe, caramba, ali vem o povo de Deus. Só que quando isso acontece, isso começa a ser roubado. Ela casa com o rei Acabe, o povo começa a questionar as coisas de Deus. Agora preste atenção nisso aqui: Jezabel só impera quando Acabe permite. Vocês estão comigo? 1 Reis, capítulo 21, versículo 8, diz o seguinte: então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Sabe o que ela já estava fazendo aqui? Primeiro ela casou com o rei, depois ela pega o anel de rei, o anel de autoridade, começa a escrever cartas. E sabe o que ela faz aqui contra o Nabote? Nabote era um homem de Deus. Nabote era um cara que tinha uma vinha e que o rei queria aquela vinha. E sabe o que ela faz? Ela começa a escrever cartas, sabe, para pessoas se levantarem, defamando o nome de Nabote e levando aquele homem, sabe, a uma condenação por apedrejamento. E aí ela,
através do anel do rei, leva aquele homem a ser assassinado. Olha só que a mente de manipulação, a mente má de uma rainha. Olha só como é que ela é capaz de levar um povo à destruição. E olha para mim, você acha que esse principado, né? Muito se fala que ele atua no meio das mulheres, você está muito enganado. Esse principado é muito comum em meio aos homens e age principalmente no meio dos líderes, no meio de pessoas que são chamadas à liderança, gerando confusão, gerando conflito, gerando quebra, sabe, de aliança, sabe, quebra de autoridade, com o intuito de destruir chamados, de esfriamento. Vocês estão comigo? Se isso tem acontecido com você, se por acaso aconteceu com você, é tempo de retomar, amém? Eu estou sentindo esse ar muito frio. Se você está com controle do ar, abaixa um pouquinho, principalmente esse aqui, por favor. Então ela escreve uma carta, sabe, e ela sela aquela carta com o anel do rei. Quando isso acontece, ela entra, se instala, manipula e conspira contra tudo que é princípio de Deus para a sua vida. No caso aqui, através de sua carta, ela defamou um homem inocente para ser sentenciado à morte e tomar a vinha para o seu marido. É na mente, sabe, e na mente funciona assim, está todo mundo errado, menos eu. Ela fazia aquilo que ela achava que ela estava certa. Quando Jezabel começa a trabalhar, você acha que está todo mundo errado, que a igreja está errada, que seus líderes estão errados, que está todo mundo errado, que o que você está fazendo é certo. Mas na verdade, cara, às vezes, pelas suas palavras, você está sentenciando pessoas, você está derrubando pessoas que são inocentes. No mundo, sabe, as pessoas te faziam mal, falavam besteira de você e você estava lá, correndo atrás, achando muito legal. Só que aqui é uma palavrinha, uma coisinha que, cara, é boba. E você já está lá, meu irmão, liberando suas sentenças, pegando o anel do rei, às vezes até usando a própria palavra para sentenciar pessoas, sabe, tentando apedrejar essas pessoas. Meu Deus, se isso tem acontecido, calma, vamos comigo até o fim, que tem uma solução, tudo tem uma solução, amém? Foi assim com Israel, foi assim com o povo de Deus. Sem perceber, eles foram manipulados por Jezabel. Ela começou a levantar postes de adoração em templos de adoração a Baal e levou o povo a uma mudança de mentalidade, uma metanoia para o mal. E isso era sutil. O povo envolvido em se deliciar com aqueles cultos que saciavam a carne, começaram a abandonar os costumes que exaltavam o nome do Senhor em seus encontros e os levavam para perto de Deus. Começaram a substituir, começaram a comparar. Amados, quando isso acontece com a gente, o primeiro sinal é você começar a perder a alegria de estar na casa de Deus. Você, sabe, para de acreditar, você para de confiar, você para de dizimar, de ofertar, você para de se entregar e se dedicar como antes você fazia. Você se envolve com pessoas erradas que te levam a pensar e agir com a mente de quem se opõe ao culto a Deus, ou seja, a visão de Deus para a tua vida. Há uma manipulação, há mudança, há um nível de influência satânica. O culto a Baal é um culto onde havia orgias, era um culto onde havia, sabe, um monte de coisas relacionadas a prazeres carnais. E isso começou a se tornar um pouco atrativo àqueles que não estavam, de repente, com a sua fé tão enraizadas. Eles começavam a achar aquilo legal. Amados, isso começa sutil. Primeiro o casamento, ou seja, a permissividade com aquilo que vai de encontro com as coisas de Deus. Essa é a brecha. Depois é um levantar aqui, outro ali, um poste de ídolo aqui, sabe, ou seja, algo contrário àquilo que é a cultura espiritual de Deus para a sua vida. Depois se estabelece um templo, ou seja, encontros que, manipulados por ela, vão te treinando a pensar de forma oposta, como se fossem cultos, onde você se reúne e, sem perceber, o que era para ser um encontro semanal de amigos, a conversa se torna oposição à sua igreja e às coisas que sempre edificaram a tua fé. Mas por quê? É sutil,
Porque naquele momento parece que ao falar, você se delicia com aquela nova forma de ver as coisas, parece até atraente. Caramba, é mesmo, nunca tinha pensado assim. Caramba, é verdade. Olha só, a igreja está fazendo isso mesmo. Eu também percebo nisso. Olha como é que eles estão. Caramba, é mesmo, né? Isso é verdade. Assim era o povo abandonando a sua cultura de fé, que sempre os edificara, e substituindo por encontros que profanavam o templo do Senhor, e eles já cegos se deliciavam com aquilo, sabe, mas aquilo só estava afastando eles de Deus cada vez mais. Fala para a pessoa que está do outro lado, cuidado, fala, cuidado, Jezabel vai jogar pesado com você. Amados, olha para mim, ela representa toda a manipulação que vai tentar destruir o profético na sua vida. Ela sempre vai procurar um Acabe para manipular, e ela trabalha com permissividade. Se você deixar, meu irmão, ela vai entrar e vai saquear o seu ministério. Se você deixar, ela vai entrar na tua casa, ela vai saquear tudo aquilo de respeito à autoridade na tua casa. Quando você perceber, nem autoridade sobre teu filho você tem mais. Isso é sério demais. E ela pegou uma brecha, ela pegou, sabe, esse tempo que a igreja foi impedida de, sabe, fazer ajuntamento da tribo para entrar e tentar saquear, sabe, o povo. Só que se você está aqui nessa noite, é porque Jezabel, ela vai cair na tua vida, amém? Outra característica, sabe, importante desse ataque, ela era filha de um rei assassino e alcançou a posição, levando todos os seus, um rei assassino que alcançou a posição, levando todos os seus irmãos à morte, ou seja, ela traz em si esse legado de morte, sabe, se tornando também uma assassina. Por isso que ela vai lá e mata Nabote, por isso que ela leva, sabe, o povo a matar os sacerdotes, por isso que ela quer matar o seu chamado para reinar na sua vida e te levar a um casamento espiritual profano, para que você adore a Baal. O nome Jezabel significa Baal exalta. Baal é marido, ou onde está o príncipe. A última expressão era popularmente dita durante os rituais de adoração a Baal. Esse ritual era feito com todo tipo de orgia e tinha uma característica muito séria, que era sacrifícios de criança, e sempre, primeiramente, o sacrifício do primogênito, da família. Aí você fala, caramba, sacrificavam criança, mas olha para mim, até os dias de hoje, se você botar no Google, existem culturas que sacrificam crianças. Isso é para a gente um motivo de escândalo, mas muito normal aí fora. Vocês já perceberam que algumas épocas, sabe, é um número muito grande de crianças aqui no Brasil que somem ao mesmo tempo? Amados, isso é sério, cara. Isso acontece também no Brasil. E aí fica a mãe lá desaparecido, procurando. Sabe, são crianças que são sacrificadas em rituais de magia negra. Isso acontecia aqui. O casamento com Jezabel te leva a culto a Baal e morte do primogênito na sua vida. E quem é um primogênito para nossas vidas? Jesus Cristo, Ele é o primeiro, Ele foi o primeiro, amém? Ele é o primogênito, Ele é nosso irmão mais velho, Ele foi o primeiro de tudo. Olha o que fala em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele é o nosso primogênito, amém? Na verdade, Ele é o primogênito de Deus, Ele é o nosso irmão mais velho, amém? Qual então é a principal intuito quando esse principado se aproxima da sua vida? Matar Jesus em você. Olha para mim, o que significa um cristão, um pequeno Cristo? Você carrega Cristo dentro de você, por isso que você é considerado um pequeno Cristo. O que Jesus Cristo é? Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome, Cristo é um adjetivo. Cristo significa ungido para uma missão especial. Você como um cristão, você é um pequeno Cristo. Você que foi aquele que foi ungido para uma missão especial aqui na terra. O que Jezabel quer? A morte disso dentro de você. E é por isso que ela entra com manipulação. É por isso que ela entra para jogar pesado. Ela quer que a sua missão especial aqui na terra acabe por aqui. Pare.
ela quer que você ganhe ojeriza contra tudo aquilo que é culto a Deus, contra as pessoas da igreja, contra a sua liderança. E isso, cara, nos traz, sabe, nos traz a percepção como uma pessoa, às vezes, ela está ali na pegada, amando ao Senhor, amando, sabe, o templo do Senhor, apaixonado, de repente, de uma noite para o dia, chega, pega ojeriza por tudo que é sagrado, por tudo que é, sabe, pela igreja, pela liderança. Antes o pastor era uma figura de respeito, um cara que amava, era um cara amigo, um cara que estava presente. Hoje parece que é uma figura que você odeia. Isso, se não é espiritual, o que é espiritual? Jezabel e seus demônios trabalham para que isso aconteça, para que haja morte. Ela joga pesado. E o pior é que isso é sutil, porque ambos estão relacionados à atmosfera de adoração espiritual. Olha para mim, Jezabel sustentava 850 profetas dos deuses de Baal e Azerá. Esses profetas faziam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. Então você para analisar. Uma nação que era santa, onde não permitia adoração, não permitia nada que fosse contrário àquela cultura religiosa deles. De repente, sabe, o rei, ele casa, que era para defender essa cultura, que era, sabe, um mecanismo de sucesso, que era a receita de sucesso para aquela nação. Ele aceita casar com uma profetisa de Satanás. Ela entra, sabe, ela começa a instalar altares a Baal, começa a levantar templos, começa a levar o povo à adoração. Então você tem um povo confuso, um povo que vê seus profetas conflitando o pecado, um povo, sabe, que tem sacerdotes e profetas, sabe, levantados pelo Senhor, mas também que de repente começa a ver sacerdotes e profetas de Baal sendo levantados em números, em massa. E aí, para analisar, um povo vendo um culto, sabe, sério, um culto que conflita pecado, um culto, sabe, que tem a preocupação de te religar aos céus. Presta atenção nisso. Religião significa religar. Não tem como você religar um homem a Deus se você não conflitar nele aquilo que está errado, se você não conflitar o pecado. Olha para mim, se você está sendo conduzido por uma religião que não vai conflitar aquilo que está errado dentro de você, cuidado, você pode estar adorando a Baal sem saber. A religião, ela tem que te religar aquilo que é santo, sabe? Semana passada nós tivemos um culto aqui, que falamos, sabe, que Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Em espírito, em verdade, é um caminho, é uma condução que te leva para a santidade, que te leva, sabe, a uma atmosfera santa, que te leva a, sabe, a você matar a sua carne e você fortalecer o teu espírito, para você se conectar ao Espírito de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Esse é o culto racional a Deus, o culto que permite, sabe, pecado, orgias, sei lá o que. Ele é um culto profano. Ele é um culto que de repente vai massagear o teu ego, vai trazer respostinha para você, uma cartinha psicografada para massagear, sabe, a tua dor, mas não vai conflitar o teu pecado e te religar ao Senhor. Amém? Porque Ele é único. Vocês estão comigo? E se você querer, dê uma salva de palmas ao Senhor. Jezabel sustentava 850 profetas dos deuses de Baal e Aserá. O povo fica confuso porque viu ali os profetas do Senhor combatendo o pecado, mas também viam cultos, os profetas de Baal, sabe, os sacerdotes de Baal trazendo permissividade de culto em vários aspectos. Mas ambos eram cultos e havia seus líderes e profetas. Só que a diferença está no aquilo que se promove durante a adoração. Aí você imagina um cara já com a mente fraca, já de repente não tão firme assim. Poxa, para que eu vou ficar ouvindo aqui, meu irmão? Sabe, dentro desse culto aqui que, poxa, está conflitando, eu tenho que pagar o preço, sacrifício. Pô, eu vou para o culto de lá, que eu estou envolvido em todo tipo de orgia, carnalidade. Ah, estão sacrificando criança, mas tudo bem, vamos lá, aqui tá bom, aqui é legal, olha só, tem sacerdote, tem adoração, sabe, tem profeta.
Aqui de repente eu recebo uma palavra, aqui não sei o que é lá, aqui não sei o que, de repente é aqui. Amados, isso gera tanta confusão, ilude, gera tanta confusão a ponto de Elias ter que repreender o povo confuso. Olha o que Elias falou em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. E sabe o que acontece aqui? Elias, ele confronta os profetas de Baal. Elias, ele faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um sacrifício a Deus, e você faz um sacrifício aos seus deuses aí, Baal. Aquele sacrifício que vier fogo dos céus, é o sacrifício do verdadeiro Deus. E aí, meu irmão, ele deixa, durante horas, aqueles 450 profetas, sabe, adorarem, sabe, a Baal, e nada acontece, não vem nada, não vem fogo do céu, não acontece nada, e no final ele fala: agora deixa eu fazer o sacrifício. E ele pega em meio àquele sacrifício, joga água, molha, só que tinha que vir fogo, para ele provar que Deus é tão Deus do sobrenatural, que Deus é tão real. Ele joga água, sabe o que acontece, amados? Vem um fogo dos céus e queima o sacrifício. A parada gerou um impacto tão grande, que todo mundo que estava confuso se prostrou e falou: caramba, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E após aquilo ali, os profetas de Baal, eles são assassinados. Amados, Jezabel, ela tem tentado, sabe, matar tudo aquilo que é profético para a tua vida. Só que, meu irmão, ela tem gerado confusão, ela tem gerado frieza, afastamento. Só que você precisa entender que quando a chapa esquenta, só o Senhor é Deus na tua vida, meu irmão. Não é aquilo que você se envolve que vai massagear o teu ego que vai ser seu Deus, não. É o Deus de verdade. Vocês estão comigo? Se você entende isso, dá uma salva de palmas ao Senhor. A maior vontade de Deus, a maior vontade de Jezabel, é que você interrompa seu casamento com seu noivo, Jesus, e case espiritualmente com Baal. Ela quer que você saia de um casamento espiritual santo para um casamento espiritual profano. E qual seria o resultado disso? Uma vida espiritual que profana o que é santo e, consequentemente, morte espiritual. Então, como funcionava? Enquanto o povo se envolve e se delicia a tudo aquilo que ia de encontro com aquela cultura religiosa que os conectava com Deus, enquanto o povo distraído, se iludia, fazendo tudo que era errado e fazendo besteira e se deixando levar com o tempo, sabe, eles começaram a agonizar, sendo o reinado de Acabe considerado um dos piores reinados de Israel. Sabe o que acontece quando você começa a deixar Jezabel manipular a tua vida e você começa a se perder naquilo que é santo? O legado, a história que fica é um reinado da sua vida, sabe, o pior reinado dessa terra. Tudo aquilo que era para você viver em Deus, todas as experiências, planos, chamados, tudo aquilo que era para você conquistar, você deixa de conquistar, porque uma cultura de demônio, ela te influenciou e te levou, sabe, a profanar aquilo que era santo para a tua vida. A história que ficou desse rei, que permitiu Jezabel, foi o pior rei da história de Israel. E sabe, cara, que isso é muito interessante quando você vê um desviado aí fora, que tem chamado, e você vê que de repente ele está deixando a pior história do reinado da vida dele. Isso é muito louco, meu irmão. Fala para a pessoa que está ao teu lado: todo pecado, fala, todo pecado, daqui a pouco você dá uma acordada, tem no final um fruto amargo. Amado, sabe qual é o outro fruto ruim disso aqui? Quando você permite a influência desse principado na sua vida, cultos às outras coisas surgem. Amém? E pessoas que eram para você
ser usado por Deus para aproximá-las de Deus, se afastam do reino, e esse é um dos piores frutos dessa influência, porque não é mais agora você que está desviado, agora é você desviando, não é mais você sendo Acabe, e aí começando a ser influenciado por Jezabel na tua mente, agora é você sendo casa de Jezabel, e levantando altares para Baal, para outras vidas, é você, sabe, falando mal de líderes, falando mal da igreja, falando mal, profanando o que é santo, aquilo que você um dia amou, e agora você sendo, sabe, um cavaleiro de Satanás, sabe, liberando um monte de palavra, e desviando um monte de gente que era para estar aqui na igreja, fazendo seu grupinho lá fora, falando, sabe, contra a igreja de Cristo, levantando, sabe, templos, sabe, ajuntamentos de tribo, rodas de amigos, sabe, aí falando aquela conversinha que aí começa nas entrelinhas, aquela conversinha maliciosa que vai entrando, e aí quando vê, está tentando resolver o problema da igreja, mas na verdade não está tentando nada, está difamando, falando besteira, fazendo as pessoas pensarem coisas erradas, e aí antes, o que era uma paixão, um amor, sabe, pelo templo, pela casa de Deus, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, se torna, sabe, algo assim, não quero mais ver eles, tá, até repreende em nome de Jesus nas nossas vidas. Muito triste, muito triste. Amados, quer saber se você está certo? Olha para os seus frutos. O que aconteceu com a semente que joguei na minha vida e na vida do que estão à minha volta? Qual o fruto que deu? A primeira missão dada por Deus para nós é nos aproximarmos dele e depois sermos usados para aproximar pessoas dele e de seu reino. Jezabel só quer que você venha se deliciar, sabe, em afastar, sabe, você e as pessoas que estão ao teu redor do seu Criador. Ela deseja isso, ela se delicia disso. E aí, em vez de você aproximar pessoas, você afasta pessoas da igreja. Sabe aquela pessoa que às vezes até é mó evangelista, mas assim como ela é evangelista, ela afasta as pessoas? Sabe aquelas pessoas que você começa a andar e daqui a pouco, cara, quando você vê, você, cara, não quer mais nem ir para a igreja, porque bibibi, bobobó, conversinhas, sacerdotes de Jezabel. Outra característica de ataque dela, Jezabel também tentou destruir quem era fiel a Deus. Ela mandou matar todos os profetas de Deus e poucos sobreviveram. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, já estou indo para o final, tá? Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu 100 profetas e hoje escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. Ele lhes forneceu comida e água. Amados, olha para mim, preste atenção nisso. Uma nação que era a nação de Deus da terra, de repente se torna uma nação que mata os profetas de Deus da terra. Olha o desvio de conduta, olha o nível que chegou isso aí, onde os profetas tinham que sair correndo, porque Jezabel, a rainha, aquela que tinha roubado o anel do rei, aquela que tinha agora autoridade sobre aquele lugar, agora queria matar os profetas do Senhor, na própria nação dos profetas do Senhor. Meu Deus do céu! Esse principado sempre vai tentar matar o seu coração, no seu coração, aqueles profetas que Deus levantou para te abençoar e te edificar nessa terra. É por isso que os líderes são os maiores alvos de quem está sobre essa influência desse principado. Primeiro é o pastor e a pastora, que nego taca pedra de tudo que é lado. Segundo, são os presbíteros. E terceiro, a escala de diaconato. Tudo para acabar com os profetas do Senhor, líderes de ministério, líderes de célula. E pior, Jezabel, quando ele entra na liderança, os piores, preste atenção nisso, os piores profetas de Jezabel são aqueles que um dia eram uma esfera de autoridade dentro da igreja, que de repente, da noite para o dia,
foram influenciados, viraram a cabeça, e aí começam a se levantar diretamente contra os pastores, diretamente contra os presbíteros, diretamente contra, sabe, diáconos, enfim. Tudo para acabar com os profetas do Senhor, tudo para matar seus profetas dentro da casa. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Espírito de mentira, manipulação. Começa a falar como se fosse verdade as coisas. Agora, pastor, como eu sou liberto disso? Me pergunta, pastor, como eu sou liberto disso? Vamos lá. O espírito de Jezabel só é confrontado com a não aceitação de Acabe, quando você não se deixa se permitir pelo pecado, pelas essas fofocas, pelas essas conversas, pelo se levantar contra a sua liderança. Também com a confissão de pecado e arrependimento. Sabe, eu falei aqui, sabe, no culto passado, que para você alcançar um nível de adoração a Deus, para você, sabe, andar em espírito e em verdade, muitas vezes você precisa, sabe, recuar, você precisa descer. E sabe o que significa isso? Ó, cair de joelho, meu irmão, e se arrepender do que você está fazendo, sabe, confessar seus pecados, para aí sim você se impulsionar novamente e crescer. Amém? Jezabel, ela só é aniquilada da tua vida com reconhecimento, sabe, não vou mais permitir o pecado, então eu confesso o pecado e peço perdão ao Senhor. Apocalipse fala de tolerância ao espírito de Jezabel. Não percebemos, mas Apocalipse capítulo 2, versículo 18 até 20, fala o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, olha só o que ele está falando, eu sei que você está fazendo, eu sei que você, cara, está se empenhando, você está ali, pô, você está amarradão. No entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel. É tempo de não tolerar Jezabel, meu irmão. É tempo de confrontar Jezabel. É tempo de você ver alguém falando mal da tua liderança, alguém falando mal daquelas pessoas que te amam, que investem, sabe, tudo pesado na tua vida espiritual. Sabe, falar, meu irmão, afaste-se de mim, Satanás. Você está, cara, tentando me manipular minha mente. Eu não quero isso, não. É tempo, sabe, de você se posicionar, você não permitir o pecado entrar na tua vida. É tempo de você confessar o pecado, se quebrantar, sabe, para tampar essa brecha na tua vida. Amém? Precisamos estar sendo Jezabel precisa estar sendo confrontada nesse tempo. Se você nesse tempo de pandemia, por algum descuido, provocado até mesmo por esse distanciamento que fomos obrigados a fazer, se você, como Acabe, permitiu que Jezabel manipulasse sua mente de alguma forma, casasse com você, trazendo uma nova cultura espiritual, que à medida dos meses foram se instalando em seu peito, e de repente você se viu com a mente completamente contrariada a tudo que antes era bom e edificava a sua fé. Eu quero te falar algo nessa noite. Isso não é culpa tua. Você foi manipulado por esse principado que atacou a igreja nesse tempo, nos 4 cantos da terra, não só a igreja de Saquarema, a igreja do Brasil, mas a igreja no mundo. Mas para que você seja liberto, você precisa repreender esse espírito de Acabe, ou seja, essa permissividade com a Jezabel. E você precisa repreender Jezabel por ter permitido ser manipulado e influenciado por ela. Você precisa confessar todo culto a Baal, ou seja, tudo que você fez que desagradou a Deus. Você precisa se arrepender verdadeiramente. Simplificando, você precisa nessa noite pedir o divórcio com o espírito de Jezabel e refazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, amém? Você precisa casar com o noivo. Fique de pé, igreja. A palavra de Deus fala em Isaías 54, versículo 5:
Pois o teu Criador é o teu esposo, Yahvé, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, pois tenho verdadeiro ciúme de vocês, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Apocalipse capítulo 21, versículo 9, então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças, cheias dos 7 últimos flagelos, aproximou-se e me orientou, vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Uau, a igreja de Cristo. E o que eu quero que você faça nessa hora? Hoje é uma noite de ceia. Hoje é uma noite de ceia. Noite de ceia é a noite de fazermos aliança com o Senhor. Noite de ceia é a noite de olharmos para dentro de nós, refletirmos em tudo aquilo que nós estamos fazendo, com a nossa vida espiritual, com o nosso chamado, e pedirmos perdão pelo aquilo que nós estamos errando. Se você, nesse tempo, sabe, tem profanado ao tempo do Senhor, se você tem tacado pedra na igreja, tacando pedra na sua liderança, se você tem tentado difamar alguém, sabe, peça perdão por isso, sabe, peça perdão, realinhe novamente, peça divórcio de todo, sabe, casamento com Baal, com Jezabel, com Acabe, sabe, e faça uma nova aliança com o Senhor, case com Ele novamente. Hoje é uma noite de ceia, os diáconos podem, presbíteros, podem distribuir a ceia para toda a igreja. Você pega a sua ceia e confesse o pecado, se quebrante verdadeiramente, entre na presença de Deus, entre na presença de Deus novamente, seja como uma criança nos altares do Senhor. Declare: não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Você que está aqui nessa noite, veio pela primeira vez, se essa palavra falou com você, e você quer, sabe, de repente você nem entendeu tanta coisa assim, mas a única coisa que você entendeu foi o seguinte: eu preciso prestar culto ao Senhor, eu preciso, sabe, conhecer esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e prestar culto ao único Deus, me conectar a Ele, ter uma vida, sabe, na direção dEle. Se isso, sabe, está no teu coração, se você almeja isso, assim como eu quero te encorajar. A igreja toda está de olhos fechados. Eu quero que você levante a sua mão bem alto. Essa é uma aliança que você faz com o Senhor, com o Deus da tua vida. Vocês que levantaram as suas mãos, repita uma oração que diz o seguinte: Senhor Jesus, nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me conecto aos céus. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Você que já é da casa, faça essa aliança com o Senhor. Sabe, nessa manhã, eu fiz essa palavra no decorrer, se não me engano, de 2 ou 3 semanas. Essa manhã, todo domingo, todo dia da semana eu corro para um lado e eu costumo no domingo correr para o outro lado. Que é exatamente o tempo que eu faço tudo diferente, porque esse é o tempo onde eu paro ali, preparo a palavra, eu fico num lugar bem específico. E eu me lembro que quando eu terminei essa palavra na praia, o esboço dela, eu desci, eu fui andando para casa. Em um determinado momento, eu senti uma mão batendo aqui e eu olhei. Só que quando eu olhei, eu vi muita gente atrás de mim. E eu olhei para o outro lado, tinha muita gente atrás de mim. E naquele momento, eu entrei num nível espiritual ali muito forte com Deus. E a minha forma de andar mudou. Eu comecei a andar, eu falei, cara, o que aconteceu? Quando eu olhei para mim, eu vi uma armadura sobre a minha vida, um escudo e uma espada. E eu falei, caramba, quando eu olhei para trás de novo, eu vi um exército. E esse exército, ele andava, à medida que ele andava, todo alinhado, ele fazia assim, ó. Ele batia com a espada no escudo. E eu ouvi aquele barulho. E aí aquela mão bateu de novo e falou assim, fica tranquilo, que você não está sozinho. Jezabel essa noite vai cair. E eu profetizo que Jezabel caia na tua vida. Aquela ali foi a certeza que essa palavra era a palavra de Deus para essa noite. Que aquilo não era do meu coração, que aquilo era o sonho de Deus para você. Então, se essa palavra até agora de repente não fez tanto sentido, que esse testemunho faça sentido na tua vida e que você peça perdão pelos pecados e que você case com o noivo Jesus novamente. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Eu me alegro em ver essa comissão de frente que nós temos aqui. Tudo que nós precisamos como líderes, como levitas, como sacerdotes, como profetas e profetisas, é estarmos alinhados com aquilo que é de Deus. A gente nunca pode permitir que o templo do Senhor seja profanado. A gente nunca pode permitir que pedras sejam lançadas, sabe? E sem a gente ao menos proteger aquilo que é santo. Nós sabemos que Deus, Ele estabelece uma conexão com os céus para nossas vidas através dessa casa, amor. Ora pelo pão. Levanta seu pão assim. Senhor, nós te agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tal amor. Nós sabemos que esse foi o maior amor, Pai. O Senhor deu a vida e a gente nem merecia tudo isso. A gente era condenado, a gente estava condenado, mas o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de todo aquele que crê em Ti, todo aquele que confessar que Tu és o Senhor, vai ser salvo.
O Senhor é o nosso pão da vida. O Senhor é aquele que nos alimenta, nos supre e nos dá salvação. Muito obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus, te agradecemos por esse momento, te entregamos esse suco, esse boliço do seu sangue, que através, Pai, desse tempo, momento de comunhão com o Senhor, com a sua carne e com o seu sangue, nós viemos, Pai, fazer uma nova aliança contigo. Em nome de Jesus, nós viemos casar com o Senhor novamente. E tudo aquilo, Pai, que é profano, tudo aquilo, Pai, que vem através de Jezabel e seus demônios, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comamos e bebamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante sua mão aos céus assim. Declare: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Maior que está em mim do que aquele que no mundo está. Eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Oremos juntos, Pai nosso. Glória a Deus. Levante sua mão direita bem alto. Eu, como servo e ministro de Deus vivo, eu te abençoo. Sabe, por um tempo de libertação de Jezabel e seus demônios, tudo aquilo que ela tentou colocar na tua mente, colocar na tua vida e te jogar contra aquilo que é de Deus para você, caia por terra em nome de Jesus, e que você venha viver agora um tempo maravilhoso nos altares do Senhor. Vai na paz e que Deus te abençoe. Glória a Deus. E que você tenha um tempo de muito amor, muita paixão, muita devoção a Deus. Glória a Deus. Seja abençoado. Fala galera, aqui é o Pastor Marini. Quero te agradecer por você estar comigo aqui até o final. Espero que essa mensagem edifique a tua vida. E eu quero te fazer um convite muito especial. Entra lá no meu canal, se inscreve no canal, sabe? Dá um like no vídeo que você acabou de assistir, faz um comentário que agrade o coração do Senhor, um comentário bem legal para ficar lá registrado, e mais também, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá? Assim como você foi edificado, eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas e terão resposta dos céus para suas vidas. Vamos junto nessa corrente comigo, tá? Se você também quiser me conhecer mais, eu estou no Instagram, no @rodrigo.marini, tá bom, galera? Amo muito a vida de cada um de vocês, espero, sabe, ter edificado muito a sua vida, e vamos estar junto aí, tá? Um forte abraço para você, Deus abençoe.